Muito bem, estamos de volta. Eu sei que esse assunto te interessa. E vem cá dar uma olhadinha nesses números interessantes. Atualmente, 55,7% da população adulta do país está com excesso de peso e 19,8% está obesa, de acordo com a pesquisa da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças de 2018. Gente, a obesidade é um problema multifatorial que sempre foi vista com preconceito durante muitos anos. Porém, no programa de hoje, você vai ver como esse ponto de vista está começando a mudar. E para nos ajudar a entender os motivos da obesidade, hoje nós vamos conversar com o educador físico Rubens Faustino. Rubens, obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez falando de saúde, trazendo reflexões importantes para que essas reflexões gerem mudanças. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Teru. Boa tarde a todos que estão assistindo Vida Saúde. É sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. Rubens, eu acho que é interessante a gente começar definindo o que é considerado obesidade. Até nessa estatística fala, né, que existe um percentual, mais da metade da população está acima do peso, mas metade desse contingente está obeso. O que define obesidade? Exatamente. É um problema polêmico aí, as pessoas tratarem a obesidade muitas vezes com preconceito, sem identificar exatamente essa questão que vamos trabalhar aqui dos multifatores da obesidade. Então, o que seria a obesidade hoje? Hoje seria a obesidade aquele problema, na verdade, envolvem vários problemas de saúde, como diabetes, hipertensão, e não somente o peso, tá? É importante saber que não é só forma física, não é só um peso em excesso, mas um problema, uma doença que envolve várias outras. Tá, eu acho que é importante, então, a gente começar. Você definiu aqui 12 fatores que contribuem para a obesidade, e eu acho que tem alguns fatores aqui que a gente nunca fez essa relação. Acaba estigmatizando, né, que a pessoa obesa, ela é assim porque ela ou não tem força de vontade suficiente, ou de repente ela come escondido. A gente estigmatiza um problema que é muito maior do que o comportamento por si, que acaba fazendo parte, né, do todo. Com certeza. Eu fiquei de queixo caído quando eu entrei em contato com esse material. Eu preparei aí, eu tenho uma palestra sobre isso, e realmente quebrou muitos paradigmas em mim, na verdade, porque às vezes é como você falou, ele é preguiçoso, ele não se esforça, e não é bem assim. Existem aí muitas coisas que às vezes fogem do nosso controle, ou que, esclarecendo, é possível a gente lutar melhor contra esse problema. Com certeza, a gente precisa primeiro entender o problema para a gente também poder abordar ou tratar ou atacar de forma adequada. Vamos começar aqui, Rubens, falando um pouquinho sobre a questão da hereditariedade, a genética. Isso influencia até certo ponto. Exatamente. Olha que interessante. Antigamente se acreditava que era só genética. E hoje nós vamos aqui mudar um pouco esse panorama, mas tem genética também. Olha, a Universidade Estadual de Louisiana, nos Estados Unidos, tem aqui minha colinha para não deixar passar. Eles, estudando ali a célula de gordura em camundongos, descobriram o gene que eles chamaram na época de gene gorducho, que hoje já é chamado de gene FTO, tá? E já está descoberto ele nos humanos. Então, essa mesma universidade já descobriu mais de 100 genes de obesidade, que aumentam um quilinho aqui e outro ali, mas o FTO é o mais determinante deles, tá? Mas não é para a gente também se assustar, porque de cada 100 pessoas, apenas 16 tem um par desse gene, e aí ter um par desse gene aumenta em 40% a chance de ter diabetes e em 60% a chance de ser obeso. Mas metade da população tem um gene que dá sobrepeso ali, facilita o sobrepeso, e só 16% da população tem 2 genes.
Tá. Então é o seguinte, não é porque tem esse gene que ela fatalmente vai desenvolver. Ela tem uma porcentagem de outros fatores do estilo de vida que vão determinar ou não se aquele gene vai se manifestar. Exatamente. Hoje nós temos o estudo da epigenética, que já é considerado 70% da nossa genética. O que é epigenética? É o quanto o estilo de vida, a influência do meio que vivemos e o que fazemos pode influenciar na nossa genética, e o estudo já diz que 70% é estilo de vida. Legal, tá? legal. Então dá para apagar essa carga genética sim com o estilo de vida. Bom, vamos partir para a próxima. Outra causa de obesidade, não muito comentada, mais células de gordura. O obeso tem... Fala um pouquinho sobre como que é para o indivíduo normal e o indivíduo obeso nessa questão de células de gordura, Rubens. Isso aqui ainda pega parte da genética, tá? Mas essa foi uma descoberta do Instituto Karolinska de Estocolmo. Eles descobriram que existem as células de gordura e as supercélulas de gordura. Ou seja, a célula de gordura adiposa normal que todo mundo tem, a supercélula é que cabe muito mais gordura do que a célula normal. Então, primeiro fato interessantíssimo, não importa se você está com mais ou menos peso, a quantidade de células é igual. Tá? O número de células é igual, elas só estão mais cheinhas, você só encheu elas com capacidade, gordura, então. Exatamente, elas só estão mais cheias ou mais vazias, porque o número delas não muda. Entendi. Tá? Outra coisa interessante, a gente começa ali com 2 anos de idade a aumentar o nosso número de células, olha lá, e elas vão aumentando até a adolescência, quando diminui drasticamente, praticamente não aumenta em número as células de gordura. Então vamos lá, ela aumentou de 2 anos até a adolescência, aí muito cuidado com as nossas crianças, porque o número de célula de gordura está sendo determinado nessa fase da vida. E aí, outro dado interessante que Estocolmo descobriu aí, o Instituto, foi que é melhor ter mais células e menos supercélulas, tá? Porque a supercélula é determinante no diabetes, na hipertensão, nas comorbidades que envolvem a obesidade. Tá. Esse assunto aqui dá um programa à parte, viu, Rubens? Que já surgiram algumas dúvidas aqui. Como é que a gente faz para não encher tanto essas células de gordura? E eu acho que você vai falar um pouquinho aqui também ao longo do programa. Olha aqui, a mudança de metabolismo também é muito importante. Eu estou observando isso na pele, por exemplo. Eu tenho um metabolismo super rápido e agora que eu estou me aproximando dos 40 anos, meu metabolismo já está freando aqui. Isso também vai determinar, pode ser uma causa de obesidade. Então, esse estudo é do doutora Kirsi, do Hospital Central da Universidade de Helsinki. Isso aqui é muito legal, muito importante. Existem, claro, várias pesquisas sobre isso, mas vamos falar dessa que ela descobriu que só 5 quilos que nós ganhamos, olha lá, vamos lá, prestem atenção nisso. Quando ganhamos a partir de 5 quilos, nosso corpo já sente o metabolismo ficando mais lento. Olha lá que interessante. E aí nós entramos numa fúria de aumentar o metabolismo com canela, com gengibre, água gelada, limão, né? A gente sai nessa correria. E aqui eu quero ler o que a doutora que gerencia aí esse estudo, o que ela falou. Olha lá que interessante. Essa doutora que era uma criança gordinha, e aí ela vai falar como é que ela mantém o peso dela hoje. Ela diz o seguinte: quanto mais aprendo sobre o meu ramo, mais me convenço de que precisamos de atividade física. Gente, o único jeito e o melhor de aumentar o metabolismo é realmente fazendo exercício físico. Ela fala que ela corre para manter o peso dela. Então, vamos mudar até o termo aqui. Eu vou ativar o meu metabolismo com atividade física. Porque eu percebo isso, eu como a mesma coisa que eu comi alguns anos atrás, mas agora o corpo está mais devagar para perder. Então, eu preciso aumentar esse gasto calórico, né? Vamos partir para uma próxima causa.
Pode falar, Para Rubens. encerrar isso aí, esse motivo ele é interessante porque o motivo 1 e o 2 falaram de genética. Então, a partir daqui, a gente começa a falar de epigenética, como o estilo de vida vai influenciar nessas células aí. Partiu, ó. Estresse. Nunca a gente começa a pensar em obesidade relacionada a estresse. Ou estresse levando à obesidade. Isso é muito interessante porque o cortisol, ele já faz reserva de gordura, ou seja, ficar estressado engorda, tá, gente? Mas aí, existem várias pesquisas também dizendo que esse estresse, o cortisol, ele é acalmado com alimentos cheios de carboidrato. Olha lá. E o que piora mais ainda o ciclo, né? Porque se os hormônios do estresse são acalmados com alimentos açucarados, né? Alimentos cheios de carboidrato que também fazem aumentar a gordura, aí a coisa fica bem difícil, porque vira um ciclo vicioso. Muitas vezes as mulheres entram nesse ciclo, né? Eu ganhei peso, aí ela fica estressada e porque ficou estressada ganha mais peso, porque o cortisol faz reserva de gordura. Vamos falar de coisa boa, calma aí. Seguinte, e essa chupeta, o que quer dizer aqui, minha gente? Vamos aproximar aqui, ó. Essa chupeta significa alguma coisa. A gente pode ser gordinha só numa fase da vida que é durante a gestação, mas não é aquela gordura de obesidade, tem que ser a gordura controlada. Isso aqui pode realmente traçar um destino, Rubens? Essa notícia é perigosa. Então, Teru, isso foi um dos primeiros motivos que me fez assim ficar muito impressionado, porque nós temos aquela lei de que a grávida não pode passar vontade, né? E aí vem essa pesquisa de Downstate de Nova York, que testou o seguinte, pegou mulheres mulheres obesas, que tiveram filhos enquanto eram obesas, e aí elas tiveram outros filhos depois da redução de estômago, ok? Ok. Então, tinha um hábito alimentar enquanto era obesa, e é claro que outro, porque com redução de estômago não dá para comer do mesmo jeito. Certo. E aí, gente, o que foi a descoberta mais interessante é que essas crianças nascidas depois da redução de estômago tinham metade da chance de ser obeso do que as outras. Uau! Olha lá. Então, e outra pesquisa de Pennington, nos Estados Unidos, mostra que o que a mãe come, porque assim, a gente sabe que o cigarro provoca alteração, o álcool provoca alteração, e aí eles foram atrás de, será que alimentos açucarados e excesso de carboidrato também provocam alteração no cérebro em desenvolvimento? E aí descobriram que sim, as crianças, elas têm mais compulsão por esses alimentos cheios de carboidrato quando a mãe come isso demais na gestação. Então, tomar cuidado. Agora, a gente não tem, né, controle sobre a gestação da nossa mãe. Eu não tive controle nenhum. Você também não teve controle nenhum sobre a gestação da sua mãe. Então, a gente tem que controlar o que a gente está vivendo aqui agora. E controlar também, nós mulheres, né, controlar a nossa gestação, porque a gente está determinando aqui, em grande parte, o destino dos nossos filhos. Agora eu quero partir para essa, Rubens, que também está difícil. Quem dorme mais ganha menos gordura. Tem gente que acha que dormir engorda porque você não está com metabolismo ativo, você não está gastando energia, assim, não tá tendo um aumento de gasto calórico. Mas não é bem assim. Por quê? Explica essa daqui melhor. Isso é bem interessante porque aqui a gente começa a desmistificar a relação de apenas alimentação, né, com a obesidade. Alguns médicos especialistas, quando a pessoa fala que não dorme o suficiente, ou seja, vai numa consulta para emagrecer e relata que não dorme o suficiente, ele já nem entra com nada, ele já fala, vamos começar com sono. Por quê? Porque a falta de sono diminui a leptina, e a leptina dá saciedade. A gente sabe também que a falta de sono ela aumenta o cortisol. E o cortisol nós já falamos que faz reserva de gordura. Isso aí foi uma pesquisa, né, da Universidade de Chicago que prova que quanto menos você dorme, mais gordura você tem. Isso aí também já está provado cientificamente. Tá.
só fazendo aqui um panorama geral da nossa conversa de hoje, é o seguinte, a gente não está falando aqui de obesidade por questões estéticas. Isso é um bônus, um brinde que a pessoa ganha, a autoestima melhora, mas obesidade, a gordura é inflamatória, então ela gera outras doenças, tá? Então, presta atenção na sua saúde antes de prestar atenção na sua estética. Olha esse fator que interessante, essa causa de obesidade super interessante, que é o cônjuge. Eu estou imaginando aqui os hábitos do cônjuge, porque você casa com alguém, você tem que cozinhar diferente às vezes, você gosta de fazer atividade, ele não, ele gosta de ficar mais em casa, assistindo séries, enfim, o cônjuge realmente pode transformar a vida um do outro. Exatamente. E essa pesquisa saiu no New England Journal of Medicine, que diz que ter um cônjuge obeso pode aumentar a sua chance de ser obeso em 37%. Aí nós estamos aqui com 60 daqui, 37 dali. Gente, isso faz diferença. É claro, gente, que a gente sabe que a obesidade não é uma doença transmissível, não é alguma coisa que né, eu tenho um parente. Não é isso. Mas o hábito de vida, a gente sabe o quanto é difícil emagrecer sozinho, mas engordar é muito fácil, em conjunto, né, em comunidade. Vamos ficar de olho nessa questão. Agora, essa causa aqui eu achei muito interessante. Você está falando aqui de um certo... Não, essa daqui eu vou deixar para cá, é a de cima que eu quero. Quer ver? Ó? Essa daqui, ó. O vírus da obesidade. Como assim? A gente está cansado de vírus por esse ano, Rubens, e você ainda traz mais essa? Pois é, Teru, isso aqui me deixou com o queixo caído, porque eu não contava com esse dado. Realmente, como eu disse, as pesquisas dizem que até a adolescência nossas células de gordura aumentam, na verdade. Certo. E aí depois ela estabiliza. Mas aí vem esse adenovírus 33, né? Que diz que a pesquisa diz que esse vírus pode aumentar o número de células de gordura no seu corpo. Como é que eles descobriram isso? Primeiro foi pesquisado aplicando esse vírus em galinhas, né, em frangos, e alguns desses frangos engordaram. E aí, quando foram atrás de pesquisas com pessoas gemelares, de pesos diferentes, um gêmeo gordinho e um gêmeo magrinho, e aí descobriram que, e até não pessoas fora dessa pesquisa, descobriu o anticorpo desse vírus em pessoas obesas, ou seja, elas tiveram contato com esse vírus. Ai, tô fora, me erra, por favor, desse vírus aqui, todo mundo, né? Olha isso aqui, biscoitos viciam. Tirei aqui um biscoito, mas eu tô imaginando esse biscoito aqui tá muito bonzinho pro tipo de vício aqui. Seria um biscoito recheado ou qualquer tipo de biscoito, biscoito industrializado, biscoito caseiro. Fala aí pra gente, Rubens. Pois isso aqui é uma pesquisa um centro de pesquisa na Filadélfia descobriu que pessoas quando comem alimentos com carboidratos, biscoitos, a gente dá o exemplo de biscoito, mas alimentos açucarados e farináceos ativam as mesmas partes que pessoas viciadas em substâncias como o cigarro e o álcool. Olha lá que interessante. Então, e basta saber, Teru, que quando, assim, às vezes se um médico, eu dou sempre esse exemplo, se o médico manda a gente parar de comer berinjela, não é difícil, né? Não vai dar dificuldade, mas manda parar de comer um bolo, um açúcar, é muito mais difícil. É tortura. É tortura, mas não é impossível. A gente tem visto que realmente, quando a gente se determina e quando a gente tem ideias, sugestões, como o Vida e Saúde tem trazido aqui, é possível. Eu quero partir para essa daqui, olha. Também achei super interessante essa causa de obesidade, Rubens. As infecções no ouvido mexem com as papilas gustativas, estou imaginando. Exatamente. As papilas gustativas, elas perdem a sensibilidade. Peraí, só um pouquinho, Rubens. Fala pra gente o que são as papilas gustativas. Isso, muito importante. Papila gustativa são as células da língua por onde a gente sente o sabor. Ok. Tá? A gente, se elas estão se elas estão legais, a gente sente mais sabor. E isso faz com que, na verdade, a alimentação é um exercício de prazer, não é verdade? Então, foi descoberto... Sacia, né? Se eu sinto sabor, se eu sinto prazer, aquilo me basta. Agora, se eu não sinto, eu fico buscando mais. Eu quero comer mais e mais e mais para chegar naquele prazer que meu cérebro precisa.
exatamente. O Laboratório de Sabor de Linda Bartosch, da Universidade da Flórida, descobriu que quando durante a infância as crianças foi feito um questionário com várias pessoas idosas, e aí descobriu que está relacionado à obesidade com a incidência de otite, né, de inflamação no ouvido. E aí, gente, chega a ser 1/3 maior a chance dessas crianças serem obesas. Por quê? Porque elas não sentem tanto sabor e em busca desse exercício de prazer, né, eles acabam ingerindo muito mais alimentos. Uau! Agora essa daqui, olha, achei interessante, mas não fiquei surpresa, porque eu imagino que sejam mesmo antioxidantes, também emagrece. E a gente está usando aqui essa pílula, mas eu pensei nos antioxidantes das frutas e das verduras, que são ricos também, né, Rubens? E o exercício físico também libera bastante, evita, né, radical livre, se não feito em excesso. Isso aí é uma descoberta da Universidade Monash, na Austrália, que diz o seguinte, que os radicais livres não só envelhecem precocemente, mas também bloqueiam a sensação de saciedade, tá? Então, quando a gente está em estresse metabólico, nós também comemos mais, ou seja, isso fica em desequilíbrio, aumentando sim a chance de obesidade. Agora, quando você fala em estresse metabólico, muita gente está boiando. Fala aí pra gente, o que você quer dizer com estresse metabólico? Quando eu não estou dando para o meu corpo condições de se renovar, de se regenerar e de fazer suas funções com normalidade, é isso? Exatamente. Vamos falar de exageros. Eu adoro falar de temperança nesse sentido. Por quê? Porque o exercício físico, ele evita radical livre até eu exagerar. Aí ele libera mais. Em relação à alimentação, quando eu como mais natural, eu trago força para o corpo combater os radicais livres. Enquanto que, quando eu como muita gordura, ou geralmente gordura saturada em excesso e industrializados, eu também aumento o número de radicais livres. Legal. Bom, a última causa da obesidade, na verdade, isso daqui eu acho que é uma coisa interessante. Será que eu, sendo gordinha, ainda posso ser em forma, ou posso praticar atividade física, posso ter os meus músculos bem preparados? Porque o obeso, ele tem uma sobrecarga para o quadril, para o joelho, para as pernas. Então, ele tem mais dificuldade de realizar muitas atividades, não só físicas, mas atividades do dia a dia, Rubens. Exatamente. A gente sempre fecha com isso como sendo a causa, e realmente não é. É uma notícia muito boa para os gordinhos não se desesperarem com todos esses fatores aí sendo bombardeados de diversos lados aí. Mas esse estudo saiu na revista Archives International Medicine, e ele fez uma pesquisa com mais de 5.000 obesos. E olha lá, foi descoberto que mais da metade, 51%, dos que tinham sobrepeso e 1/3 dos que eram obesos tinham pressão, glicose e colesterol em níveis normais. Olha lá que interessante. Até pessoas obesas, 1/3 delas tinham colesterol em níveis normais. É claro, gente, que nós não estamos falando aqui para a pessoa se acomodar, mas essas pessoas, muitas vezes, elas praticam um nível de atividade física, elas se alimentam de forma natural, né? E aí elas conseguem manter níveis normais. Aí é possível ser saudável e ser gordinho aí, como a gente falou no outro programa aí sobre os biotipos. Agora, você não está falando, só para encerrar aqui, Rubens, você não está falando que uma pessoa obesa, uma pessoa gordinha, às vezes está só acima do peso, que ela vai ficar ali inerte, contando com a sorte desses níveis normais aí. Ela precisa fazer por onde? Mesmo não perdendo aquele peso desejado, mas ela faz atividade física, ela cuida da alimentação, ela está fazendo a parte dela também, né? Exatamente. O que esse artigo traz é que o seu estilo de vida, mesmo você tendo uma forma física mais gordinha, nós não estamos falando aqui que todo mundo tem que ser magrinho. Não é isso. O seu estilo de vida pode te manter saudável mesmo sendo você gordinho. Tá certo. Rubens Faustino participou aqui com a gente mais uma vez. Muito obrigada. A gente se encontra numa próxima, viu? Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Bom, a gente faz um rápido intervalo aqui no Vida e Saúde. Na volta,
vamos entender uma conversa muito interessante. Será que o nível de inteligência de crianças e adolescentes que estão expostos à tecnologia pode mudar, pode ser alterado? É o assunto do Claramente daqui a pouco, e ainda tem essas duas receitas de bebidas cheias de saúde. Uma é o suco revigorante com aveia e a outra é o suco revigorante com maçã. Eu te ensino já já aqui no Vida e Saúde.